Fala investidor, vídeo novo no canal. Inaugurando a temporada de resultados do primeiro trimestre aqui no canal, eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados da empresa Neoenergia. Além desse resumo, eu trago também a ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da empresa, que ocorreu no dia 27, que teve como um dos assuntos da pauta a destinação do lucro referente ao ano de 2022. E para nossa surpresa e felicidade, a empresa deliberou com o pagamento de dividendos referente ao ano de 2022 no montante de 708 milhões, correspondente a mais ou menos 58 centavos por ação, a serem pagos em dezembro de 2023. Só para vocês terem uma ideia, se considerarmos todo o montante do lucro do ano de 2022 distribuído aos acionistas, 13 centavos em junho de 2022, 25 centavos em dezembro de 2022, 58 centavos deliberado na última reunião, totalizando 96 centavos por ação, temos um dividend yield de aproximadamente 6,1%, considerando a cotação de R$ 15,50 e uma distribuição de apenas 25% do lucro. E aí, investidor, você acha que a Neoenergia é uma boa opção de investimento? Você acha que ela pode vir a ser uma boa pagadora de dividendos no futuro? Deixe nos comentários se você investe na Neoenergia e o porquê você acha que ela pode vir a ser uma boa pagadora de proventos no futuro. Se liga aí no que foi falado na teleconferência de resultados. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bem, como o Eduardo já adiantou, tivemos um primeiro trimestre com resultado bastante consistente e com uma performance muito boa em todos os nossos segmentos. Começando pelo slide 7, pelo resultado consolidado, observamos a evolução da margem bruta, que no trimestre cresceu 14%, alcançando 4 bilhões 760 milhões, puxada principalmente pelo efeito da parcela B, dos reajustes, maior base de clientes, maior VNR e melhor resultado em renováveis com a entrada dos complexos de Oitis e Luzia. Neste trimestre, continuamos a apresentar uma boa disciplina de custos, com crescimento de 8% na linha de despesas operacionais contra o primeiro TRI de 22, portanto em linha com a inflação média no período. O EBITDA consolidado apresentou um crescimento de 14%, como o Eduardo já antecipou, e já o EBITDA caixa, expurgando os efeitos do não caixa aqui do VNR e do IFRS 15, ele avançou 7% frente ao ano passado, alcançando 2 bilhões 609 milhões, puxado principalmente pelos reajustes da parcela B e a entrada dos projetos. No trimestre, apresentamos um lucro líquido de 1 bilhão 215, em linha com o primeiro TRI de 2022, explicado aqui pelo aumento do volume da dívida, que na comparação com esse trimestre cresceu cerca de 5 bi, e naturalmente o aumento da taxa de juros. No slide seguinte, slide 8, a gente entra aqui no CAPEX, um detalhamento um pouco maior. O Eduardo já antecipou que no trimestre realizamos um total de 2 bilhões e 100, sendo aqui os destaques 1 bilhão e 200 em distribuição, 737 milhões no avanço das obras de transmissão e 138 milhões em renováveis, com a fase final aqui dos projetos de Oitis e Luzia, que já estão em operação. Importante destacar aqui que para os próximos trimestres, esse vai passar a ser o novo perfil do nosso CAPEX, ou seja, vai ser concentrado em redes, basicamente, e aqui distribuição e transmissão. Seguindo aqui para a parte de análise de resultados, no slide 10, a gente entra agora na performance do segmento de redes e aqui observamos a variação da energia injetada nas nossas distribuidoras e, como já divulgado antecipadamente, apresentou crescimento na Coelba e em Brasília, porém queda nas outras 3 distribuidoras. Nesse trimestre nós fomos impactados por temperaturas mais baixas, chuvas, especialmente na Electro, e também migração de clientes para a GD. E vale destacar que, como comentou o Eduardo, o êxito que tivemos nas revisões tarifárias de Coelba e Coser na última semana, que foi bem positivo em vários aspectos e também em termos de definição do nosso novo mercado, para essas 2 distribuidoras. No slide 11, a gente fala aqui da energia distribuída. Apresentamos a evolução nas nossas 5 distribuidoras, como também já antecipado ao mercado,
E no trimestre, as distribuidoras apresentaram uma redução de 0,6%. O número total de consumidores ele atingiu 16,1 milhões, portanto um incremento de 307 mil clientes em 12 meses e mais de 1,5 milhão em 5 anos, portanto equivalente a uma nova distribuidora a cada ciclo. Passando para perdas no slide seguinte, slide 12, tivemos novamente um trimestre de boa performance, com índice de perdas bem controlado em todas as distribuidoras. Seguimos com as 3 distribuidoras enquadradas no limite regulatório, e aqui a boa notícia é que, considerando o novo limite regulatório da RTP da Coelba, essa já estaria também enquadrada nesse trimestre. O novo limite de 15,42 está aqui destacado em verde no slide. Então, assim, passaremos a contar com 4 das nossas 5 distribuidoras enquadradas em perdas. Seguindo aqui no slide seguinte, slide 13, a gente fala aqui da parte de inadimplência. Então, nesse trimestre, mantivemos um bom nível de arrecadação nas nossas distribuidoras, como podem observar aqui na parte superior do slide. A PCLD ela permaneceu em linha com os trimestres anteriores, exceto em Pernambuco, reflexo aí de uma pressão que a gente observou no varejo e também um efeito pontual junto ao poder público, que somados representam cerca de 20 milhões no trimestre. Então, para os próximos trimestres, a gente segue trabalhando aí nas ações de corte e cobrança e, portanto, a gente espera voltar ao patamar dos trimestres anteriores já para frente. Mostramos aqui uma evolução de 18% na margem bruta, alcançando 4 bilhões 238 milhões, puxada pelos reajustes da parcela B, e aqui tem um efeito também no VNR e EPRS 15. O OPEX de redes no trimestre apresentou um crescimento de 7% e 6% normalizando pela entrada dos novos lotes de transmissão, portanto abaixo da inflação média do período, forçando aí nossa disciplina aqui de custos. Assim, o EBITDA de redes ele cresceu 20% no trimestre, alcançando 3 bilhões 254, e o EBITDA da caixa, sem VNR e sem FRS 15, ele cresceu 14%, puxado aqui pelos reajustes e também pela entrada em operação dos projetos de transmissão. O lucro do negócio de redes ele alcançou 1 bilhão 235, portanto em linha com o primeiro TRI de 22 e pressionado novamente aqui pelo maior volume de dívida e maior nível de taxa de juros. Falamos agora no slide 17 do resultado de renováveis e liberalizado. Apresentamos aqui um resumo. A gente observa aqui ao lado esquerdo que no primeiro trimestre o EBITDA de renováveis ele alcançou 273 milhões, portanto um crescimento de 16% na comparação com o mesmo TRI de 22, puxado aqui pela entrada, pelo EBITDA das eólicas, que cresceu 42%, pode observar na parte inferior do slide, puxado principalmente pela entrada dos projetos de Oitis e Luzia. Já no segmento de liberalizados, alcançamos um EBITDA no primeiro TRI de 153 milhões, portanto uma queda aqui na comparação com o primeiro TRI de 22, mas que ele é explicado pelo não fornecimento de gás naquele trimestre do ano passado, no primeiro TRI de 22. Ainda assim, um forte resultado da nossa térmica, da Termo Pernambuco, e além disso, a nossa comercializadora, a NC, ela apresentou uma EBITDA de 7 milhões, na comparação aqui com 1 milhão no mesmo trimestre do ano passado. Eu passo aqui para o slide 19, o slide que fala da estrutura de capital. Em relação à nossa estrutura, nós observamos aqui que encerramos o primeiro trimestre com uma dívida líquida de 36,8 bi. Aqui cabe destacar que esse já considera um efeito, o critério contábil aqui da desconsolidação da dívida dos ativos operacionais de transmissão, conforme a transação que anunciamos ontem, que a gente vai detalhar logo em seguida. Mas o que ocorreu aqui é que no final do trimestre, então, esses ativos eles foram classificados como disponíveis para venda. Então, por isso a desconsolidação, esse é o critério contábil.
e, portanto, a nossa relação dívida líquida EBITDA no trimestre ela apresentou uma redução de 3,15 no final do ano passado para 3,06, já antecipando parte dos efeitos positivos dessa operação, porque aqui não tem entrada do equity, que só vai acontecer no closing da operação, mas a gente já antecipa parte desse efeito aqui na alavancagem. A estrutura da nossa dívida ela segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída nos próximos anos, como a gente pode observar na parte de baixo aqui do slide, alcançando um prazo médio de 5,4 anos, e seguimos também com uma dívida bastante diversificada em termos de fontes e indicadores, como a gente pode observar ao lado direito do slide. É importante aqui reforçar que, apesar da volatilidade do mercado de capitais nesse trimestre, já desembolsamos cerca de 4 bilhões até a data em novas captações a níveis de spreads muito competitivos junto a bancos internacionais e já endereçamos grande parte da nossa necessidade de funding para os próximos meses, contando aí com diversas fontes, entre elas uma nova linha com a IFC, uma linha já desembolsada, também uma segunda linha com a JICA, que é uma ICA japonesa, e também em fase avançada aí com a ICO, que é um banco de desenvolvimento da Espanha. Então, isso tem nos permitido acessar mercado, apesar da volatilidade enfrentada no início do ano, com níveis de spread aí bastante competitivos.